Então, pessoal, vamos agora iniciar um dos painéis mais esperados do dia, que é o painel sobre o conflito Israel-Palestina. E para isso nós vamos convidar aqui para a mesa o professor Tulo Vigevani e o professor Guilherme Casarões. E a gente também vai chamar o André Weinberg, que vai mediar o conflito, Shelir da CIP. Mediar o conflito, não. Eu dei uma responsabilidade acima do que daria. E o Alex Bitterman, que vai fazer uma pequena abertura do debate. Boa tarde para todos. Alex Shelir, da agência judaica Movimento Juvenil Netzach. Vá me desculpar pelo meu português, que ainda é um pouco fraco, mas eu sou experto em portunhol, assim que não vai ter problema em entender. Quando falamos do conflito palestino-israelense, estamos falando do conflito árabe-israelense, árabe-judeu, palestino-judeu, um conflito que tem mais de 100 anos em Eretz Israel, que desde antes da criação do Estado de Israel já era um problema entre os judeus em Israel e os árabes em Eretz Israel. Com a criação do Estado de Israel, virou, além de um problema de assentamentos entre judeus e árabes em Eretz Israel, virou um problema político. E como problema político, se voltou um problema que a gente em Israel tem uma capacidade de eleição, uma capacidade de opinião, uma capacidade de crítica e acompanhou este processo ao longo de toda a história. Quando falo do processo, estou falando do conflito e desde 1977, com o primeiro acordo de paz com o Egito, já virou também um trend, se foi voltando mais séria a opção de processos de paz e processos de negociação, e principalmente com os palestinos desde 1993. O que quero falar com vocês aqui, ver um par de caricaturas engraçadas de como hoje é percebido o processo de paz, que muitas vezes não tem muitas opções mais que fazer um bom churrasco com as bandeiras de Israel e Palestina. Muita gente critica o processo e vamos falar um pouco das eleições, de que aconteceu hoje, nas últimas semanas em Israel. Mas eu quero acompanhar esta abertura com 3 pontos de vista diferentes, passado, presente e futuro, desde um ponto de vista um pouco pessoal, possivelmente. Na última, a gente paga um preço muito alto desde o começo do conflito. Quando falo de um preço muito alto, estamos falando de nossas vidas. A gente, por lei, está obrigada a fazer serviço militar aos 18 anos. Esta obrigação, esta lei, é consequência do fato que estamos em uma situação de segurança muito difícil desde a criação do Estado de Israel. Desde o começo do Estado de Israel, Tzal, Tzva Haganah Israel, o exército ou as forças de defesa de Israel, tem uma função principal em Israel para defender. A gente paga esse preço com o sacrifício das vidas de pessoas que queremos. Cada um dos cidadãos fez esse sacrifício. Eu quero contar uma pequena história, não vou contar a história, mas se lembrar uma pessoa muito importante no meu trabalho. Eu trabalhei em Tzal por 10 anos e no meu último tafkid, no meu último cargo em Eilat, trabalhei com este cara aqui, que é um cara muito legal, Dolev Keidar. Ele era o chefe de operações na divisão de Eilat. Ele é um exemplo típico de um comandante, tenente-coronel, que entrega sua vida, sacrifica sua vida para defender o Estado de Israel, para trazer segurança para sua família, sua esposa e seus 3 filhos, e para todo o Estado de Israel. E, lamentavelmente, a última foto de Dolev é essa, que caiu perto da faixa de Gaza, na última operação da margem protetora, pagando com sua própria vida para trazer segurança. De uma forma um pouco irônica, uma forma um pouco contraditória a esse fato de entregar, no matter what, a sua vida e sem criticar o Estado, como todo soldado tem que fazer, tem que cumprir as ordens, tem que cumprir regras e está obrigado a defender. A esposa dele, Michal Keidar, participou na última manifestação organizada pela esquerda israelense antes das eleições e ela criticava ao governo atual israelense na sua política de segurança e sua política de não tentar procurar uma solução ao conflito que pegou a vida do seu esposo. E ela representa aqui uma boa quantidade de familiares que perderam a vida de seus queridos, filhos, esposos, pais, etc. Falando do presente, faz umas semanas, faz uns dias, tivemos as eleições em Israel,
que a maioria da gente acredita que mesmo se falamos de economia agora, mesmo se tivemos uma presença muito forte da argumento, da narrativa econômica nas eleições, no final o que virou é que se sente que o tema de segurança e tema da política de segurança foi um dos maiores pontos nas últimas eleições, mesmo se tivemos problemas econômicos. Alguns criticariam, e isso é uma crítica minha pessoal, criticariam que é parte de uma política o atual governo de assustar a gente, de sempre manter viva a imagem das ameaças que temos em Israel e fora de Israel. Aqui temos a típica foto de Bibi Netanyahu no Congresso das Nações Unidas falando da ameaça iraní, uma pequena piada, uma pequena brincadeira para Bibi, e com certeza o assunto de segurança até hoje nos acompanha de uma forma muito forte e vai ser possivelmente, e foi desde sempre, um dos pontos maiores nas eleições, nas escolhas das pessoas quando vão eleger quem vai ser o próximo governo ou nossos próximos representantes na Knesset. Vou finalizar com uma pequena reflexão que recebi de uma pessoa que eu pessoalmente gosto muito. Ele se chama Oad Hemo. Ele é um repórter, ele é um jornalista que trabalha principalmente Bashtachim, na Cisjordânia, e até faz um tempo também trabalhava dentro da faixa de Gaza, mas desde que Gilad Shalit foi raptado, foi capturado, não tem jornalistas israelenses que entraram na faixa de Gaza. Por que elegi a esse cara aqui? Ele representa possivelmente um dos melhores sensores que permitem a gente, aos israelenses, entender o que acontece na rua palestina, Barrahova Palestine. Ele entende, ele fala com pessoas intelectuais, com políticos e com a gente da rua, e vai entender o que o povo palestino quer, e possivelmente é um dos melhores sensores para a gente, para entender o que está acontecendo, mesmo se ele é israelense, e mesmo se ele faz parte da idiosincrasia israelense, mas ele entende a idiosincrasia palestina de uma forma muito boa. Ele foi entrevistado no último fim de semana pelo Eiton Haaretz, pelo jornal Haaretz, e vou citar algumas das partes que ele fala na sua entrevista. Ele fala que o resultado das eleições em Israel possivelmente vai trazer mais uma intifada, mas não fala de uma intifada, de um levante armado. Ele está falando agora de uma intifada política, principalmente. Ele fala que a opção do Estado binacional, que poucas vezes é falada em Israel, mas principalmente pelos grupos de esquerda, é falada na rua palestina, está sendo falada de uma forma muito maior. Ele fala que nos últimos anos tivemos muitos conflitos, geralmente cada 7 ou 8 anos sempre vai ter um conflito, mas ele acha que até o próximo conflito armado vai levar muito tempo por causa do grande golpe que receberam os palestinos no último confronto na margem protetora, que a situação em Gaza é uma situação hoje deplorável, que é uma situação muito difícil e que isso cria também um antagonismo por parte dos palestinos. Ele fala que tem uma realidade hoje, mesmo na Cisjordânia ou em Gaza, de muita gente que está crescendo em campos de refugiados ainda. De muita gente que não tem contato com israelenses como teve faz muitos anos. Se vocês vão analisar o que acontecia faz 20 anos, ainda na faixa de Gaza tinha muitas famílias judeus que tinham contato profissional, de trabalho, negócios, com gente de lá, com palestinos de lá, e o mesmo com a gente da Cisjordânia. Esse contato em muitos lugares já não existe. E ele vai a falar de uma realidade que muitas crianças hoje estão crescendo só dentro do campo de refugiados e não vão sair, e não saíram nunca do campo de refugiados. Isso vai gerar duas coisas. A primeira, vai gerar uma disponibilidade de demonização, que as crianças não conhecem a outro, não conhecem um judeu, não viram na sua vida um judeu, e vai ser mais fácil para eles criar uma imagem de demônio do judeu. Gente, o mesmo acontece do lado judeu, que do lado judeu também, por causa que não temos esse contato, ele fala que é um medo dele, que vamos ver a mesma demonização do nosso lado. Ele fala que tem muita crítica ao Hamas. A última operação criou um desastre na faixa de Gaza, mas
A gente, o povo em Gaza, tem muita crítica ao Hamas, mas ele falando com gente de lá, ele sabe e ele entende que eles não podem reclamar. No Egito, que aconteceu a Aviv Arabi, a Primavera Árabe, que a gente vai às ruas e vai ter revoltas, eles sabem que o governo de Hamas, como Benny Gantz falou na sua conferência aqui, é um governo que parece uma máfia. Eles não vão permitir nenhum tipo de revolta, então eles estão sentindo um tipo de pressão na faixa de Gaza. E para finalizar, quando perguntam para ele o que você acha do clichê, da frase que diz que muitos israelenses criticam que não tem parceiro para Shalom, em Shutaf la Shalom, em partner la Shalom, que não tem um parceiro no lado árabe para fazer a paz, ele diz que, do outro lado, os árabes dizem a mesma coisa, que vem em Israel uma entidade que não é um parceiro para fazer a paz. E quando perguntam para ele o que você acha da possibilidade de ter um acordo quando vai analisar a sociedade israelense, ele finaliza a entrevista dizendo: eu acho que a gente se voltou uma nação que odeia mais, uma nação que é mais racista e uma nação que é mais ignorante. Não conhecemos a outro e não tem interesse também de conhecer o que acontece do outro lado. Gente, sem dúvida, quando olhamos para o futuro, temos um monte de perguntas, um monte de dúvidas a resolver, e pelo que estou vendo agora, temos muito trabalho por fazer. Parte desse trabalho, em minha opinião, é primeiro discutir entre a gente e ver como vamos educar as próximas gerações. Eu finalizo aqui e deixo cá o painel a meu querido amigo André, que vai ser o mediador do painel, o Sheliach também da Agência Judaica. Obrigado. Só antes da gente começar esse tão esperado debate, eu vou apresentar nossos dois professores debatedores. Só um minutinho. Bom, o professor Tulo Vigevani, ele é doutor em História Social pela USP, é professor titular de Ciência Política da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Ele atua na área de Ciência Política com ênfase em Relações Internacionais. Ele é pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, SEDEC, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos dos Estados Unidos. E o professor Guilherme Casarões, ele é doutor e mestre em Ciência Política pela USP. Ele também é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Campinas, que é o programa Santiago Dantas, que inclusive é conjunto, né? Unicamp, Campinas, PUC São Paulo, Campinas, PUC e Unesp. Ele é especialista em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e ele é graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas. Ele é professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, e da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem publicações, que ele cita aqui, que entre suas publicações recentes estão Itamaraty's Mission, na Cairo Review of Global Affairs, Itamaraty on the Move, no Bulletin of Latin American Research, Brazil, East Asia and the Shaping of World Politics, e o papel do Itamaraty na política externa do governo Collor de Mello. Tem experiência e artigos publicados na área de ciência política e relações internacionais, com ênfase em política externa brasileira, relações Brasil-Oriente Médio e teoria das relações internacionais. Gente, uma salva de palmas para eles, por favor. E eu passo a palavra para o André. Então, tudo bem. Eu acho que assim eles podem ficar mais à vontade. Bom, boa tarde a todos. Bom, acho que a introdução que o Alex, né, colocou para a gente, e se a gente vamos só se situar eu vou jogar aqui algumas datas. Nós estamos agora há 22 anos, né, do Acordo de Oslo, verdade? Do Acordo de Oslo, que podemos dizer que foi um momento, quem viveu isso, né, sabe que foi um momento de muita esperança, um momento, né, de muita abertura na questão do diálogo entre israelenses e palestinos. Ao mesmo tempo, nós estamos há 20 anos do assassinato de Yitzhak Rabin, que a gente pode dizer que foi, né, o contrário do que aconteceu em Oslo. Se em Oslo a gente tinha uma esperança com o assassinato de Rabin, isso se desfez, e logo após as eleições que Benjamin Netanyahu venceu, estou falando isso
ainda na metade dos anos 90. E a gente está falando agora, vamos conversar mais recentemente, anos de tentativas de se abrir e existir algum acordo, que não aconteceu, mesmo nos governos de Ehud Barak, mesmo nos governos de Benjamin Netanyahu e também de Ehud Olmert. E chegamos depois do conflito de julho, as eleições que aconteceram agora, onde eu acho que a mensagem da maioria dos israelenses está muito clara, né? Do lado israelense essa mensagem é muito clara, que em relação ao conflito, né, a posição é uma posição muito dura em relação a como deve ser tratado um possível acordo, uma possível negociação. Então, a pergunta que eu já deixo para vocês iniciarem, né, a apresentação de vocês, realmente como vocês veem no contexto atual, né, para onde vai a questão do conflito árabe-israelense, em que direção ele vai seguir? Claro que eu incluo nisso a questão internacional, como a relação Israel e Estados Unidos, que nesse momento está muito abalada, e claro, com o novo governo ela já começa abalada. A gente também tem que levar em conta a relação entre Hamas e o Fatah, né, as relações internas palestinas, como elas se apresentam. Daqui para onde a gente segue? O que aconteceu nesses últimos 20, 22 anos e para onde a gente parte a partir de agora? Começar com Túlio, tá bom? Bom, eu agradeço aqui aos organizadores do evento e, em particular, a doutora Karina, que me convidou aqui para essa discussão. Nós temos quanto tempo aproximadamente? Temos um ano. 15 minutos? Não, podemos falar, vamos apresentar, começar com 10 minutos cada um, depois a gente... Bom, o meu objetivo nessa apresentação inicial é muito simples. Tenho vários amigos, alguns não tão jovens, outros jovens, muito jovens, que estão aqui presentes e conhecem, em geral, as minhas opiniões sobre essa questão. Aliás, o professor Casarões também, com o qual tenho trabalhado já há uns 10 ou 15 anos, não sei direito. Falar sobre o conflito Israel-Palestina e sobre o Oriente Médio é extremamente difícil em qualquer ambiente. É extremamente difícil porque este debate está carregado de história, uma história milenar. E está carregado de uma história muito pesada dos últimos 120 anos. 120 anos. Podemos dizer desde 1890. Mas eu acho que o problema principal, utilizando uma palavra que eu não conhecia, mas que tenho aprendido a lidar nos últimos tempos, eu penso que o principal seja saber lidar com a narrativa das histórias de cada uma das partes. E as narrativas da história são muito diferentes. Nós, em geral, conhecemos muito bem a narrativa judaica e israelense. Mas, em geral, também conhecemos pouco a narrativa árabe e palestina. Se nós
considerássemos essa narrativa, por exemplo, a narrativa que faz o Edward Said, por exemplo, a narrativa que faz a Comissão das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. Se nós considerássemos as narrativas do lado palestino, nós verificaríamos que também há razões muito profundas que justificam estas mesmas posições, que são muito variadas, variam desde uma posição de extirpação do Estado de Israel, mandar de volta os judeus de Israel para o mar, até posições mais políticas, que eu diria que hoje estão simbolizadas pelo governo palestino. Se nós considerarmos a narrativa israelense, como existe, é muito forte na narrativa, nesta narrativa, nós verificaríamos que as raízes de Israel, a explicação do sionismo e a justificação histórica e moral da existência de Israel está ligada à identidade do povo judaico com a terra. E como nós sabemos, isso tem origens milenares. Eu sempre que discuto em ambientes não judaicos, inclusive em ambiente ou da sociedade brasileira ou em outros países, ou com o lado palestino, eu sempre uso um argumento muito bom lembrar, que é muito bom lembrar no momento em que estamos dando início às comemorações de Pesach. Na Haggadah está escrito, e é uma das marcas mais importantes da Haggadah, é Leshana Rabbah Birushalayim. Portanto, o que eu quero dizer? Qual é o meu interesse em lembrar esta frase? O meu interesse em relembrar essa frase está em mostrar como o vínculo dos judeus e do povo de Israel com a Palestina é um vínculo que passou gerações, gerações e gerações, séculos e séculos. Portanto, que não se encerrou em 70 depois de Cristo. Por quê? Isso, então, eu não preciso insistir sobre a narrativa do lado judaico da história. Mas vamos ver a narrativa, alguns elementos breves da narrativa palestina. Qual é o argumento básico dos palestinos e dos árabes? O argumento básico dos palestinos é que, até o final do século XIX, não havia população judaica na Palestina. Os judeus rebatem esse argumento dizendo que em Jerusalém sempre houve uma comunidade judaica. Não só em Jerusalém, mesmo na Galileia havia comunidades pequenas, mas havia comunidades, sobretudo religiosas, judaicas. Mas a verdade é que, em 1890, a população de judeus na Palestina era da ordem de 5%. Quando hoje a população no conjunto da Palestina, eu não sei os números exatos,
mas é da ordem de 50%, considerando os territórios, naturalmente. A Palestina, o conjunto do território. Quer dizer, houve um aumento que são as sucessivas aliadas, etc., etc. Não vamos discutir. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que o argumento árabe-palestino de que a criação de Israel, ela se deu como consequência de uma migração e de que eles sofrem as consequências do Holocausto, se bem que as aliadas não têm como caso original o Holocausto, porque elas são muito anteriores ao Holocausto. Tem mais a ver com os pogroms e com a situação da Europa Oriental. Mas, de qualquer forma, a migração judaica para Israel é um fato politicamente decidido e que não corresponde à história da região. Eu não quero nem entrar nos detalhes e na articulação desse debate, que é, obviamente, extremamente muito mais complexo. Como diz a narrativa palestina, isso tem muito a ver com a política francesa e inglesa no final do século XIX e no início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, da qual resulta a Declaração de Balfour, etc. Todos esses elementos devem ser considerados. O que eu quero deixar marcante aqui? O que eu quero deixar marcado aqui? O que eu quero deixar marcado aqui é que a ideia de considerar as diferentes narrativas é uma ideia fundamental e uma ideia básica para se compreender o processo. E eu acho que estas narrativas não são suficientemente consideradas, seja da parte israelense, seja da parte árabe e palestina. Isso tem consequências enormes. Isso tem enormes consequências, porque a consequência desse processo, obviamente, seria a possibilidade de discussão. Num livro que acabo de dar de presente aqui para o nosso presidente, professor Abrão Goldstein, mas que eu acho que vários de vocês já conhecem, num seminário que fizemos já 15 anos atrás, discutimos essa questão e, na época, justamente, onde as esperanças de Oslo e de Madrid eram muito fortes, e depois se dispersaram, nós discutimos, justamente naquela época, mas é uma discussão permanente, nós discutimos esta necessidade de politizar o debate. E eu quero dizer uma coisa a mais. Eu acredito que o pessoal do governo palestino atual, seja o seu presidente, seja o ministro de Relações Exteriores, que é uma pessoa que conhece bem, que é inclusive um dos autores desse livro que está aí, que conhece bem a realidade da região, há uma razoável consciência da necessidade da politização do debate. E o que me parece que está presente no conflito é justamente uma situação, como diz o Emanuel Adler, que eu acho que alguns de vocês conhecem, está presente, professor da Universidade Hebraica, está presente neste debate uma situação de pré-politicidade. Quer dizer, os elementos da política não são adequadamente considerados ou não são em nada considerados. E o conflito se situa basicamente num contexto de tribalismo. Poderíamos até discutir mais detalhadamente, coisa que não vamos fazer hoje, obviamente, essa questão, mas isso são
é uma análise, falo de um grande cientista político, e como tem vários alunos aqui de Relações Internacionais que devem conhecê-lo, professor renomado internacionalmente, diretor atual do editor da International Organization. E ele faz essa afirmação de que o conflito se dá em termos pré-políticos, portanto, em termos extremamente atrasados. E eu quero dizer uma coisa, não acredito que a responsabilidade esteja só em um lado. A responsabilidade existe de todas as partes. O que significa a politização do debate? Que me parece que era o elemento fundamental sobre o qual se apoiou a negociação que levou aos acordos de Oslo. De que, numa realidade onde, como disse há pouco, todas as partes têm segmentos importantes de razão, e mais grave, onde, em geral, cada uma das partes consideram que a razão está quase integralmente do seu lado. A única forma de encontrar algumas soluções e alguns caminhos é pelo lado da política e pelo lado das concessões, e concessões importantes. E eu acho que esse problema realmente não está no horizonte do governo de Israel, particularmente do governo atual de Israel, e não está no horizonte de grupos importantes do lado palestino, sido o Hamas particularmente, não que não seja um grupo político, o Hamas é um grupo político e é um partido político. Eu lembro como muitos anos atrás se comparava o Hamas com o Shas pela sua capacidade de agregação da população pobre, quando o Shas era esse partido, que também não é mais. Que são partidos políticos, tem uma ala militar, e tem uma ala militar que considera que a única solução possível é a saída militar. Mas não há dúvida nenhuma que são todos partidos políticos muito bem estruturados e com estruturas efetivamente com esse tipo de qualidade. Mas vamos deixar esse aspecto que, no fundo, é marginal agora. Quer dizer, a resolução dos problemas só pode se dar nesses termos. Há estudos detalhados sobre isso, exigiriam compreender qual foi a trajetória do pensamento palestino e árabe sobre a questão de Israel. E é um pensamento também que tem reflexões muito antigas. Lembre-se que as primeiras intifadas, elas não têm nada a ver com o Estado de Israel, são muito anteriores. Nos anos 30, já houve grandes intifadas contra os judeus em Israel, de parte dos árabes. Há uma história importante desse ponto de vista. Há um não reconhecimento desta migração, porque efetivamente os judeus não estavam na terra de Israel nos séculos passados. Há um rechaço dessa migração, e há também outro problema que é muito utilizado na narrativa judaica, de que em 1948 não havia um Estado palestino e uma nacionalidade palestina. Mas eu acho que aí também há um elemento interessante. Quer dizer, todos os historiadores, todos os sociólogos da questão nacional sabem bem que a identidade nacional de um povo, ela se cria de diferentes formas. Se cria pela ideia de um passado mítico, ou se cria pela contraposição a outros agrupamentos. Eu acho que, no caso palestino, o surgimento possível
de uma identidade nacional palestina, ela se dá efetivamente depois de 1948. Tanto é verdade que todas as guerras anteriores não foram com os palestinos, foram com os Estados árabes vizinhos. E, neste sentido, hoje podemos dizer que há uma identidade nacional palestina, apesar de que provavelmente não houvesse em 1948. Eu não conheço adequadamente o tema, por isso digo provavelmente, não tenho certeza disso, aí teríamos que entrar em outras questões. Eu só me permito, antes de terminar, 2 palavras, até porque andei sendo solicitado um pouco a opinar sobre esse assunto, que é a gravidade da política atual de Israel. Fora o problema em si, no território da Palestina, há o problema das relações com os Estados Unidos. E há o problema das relações de Israel com o Yishuv, no mundo inteiro. Mas eu me preocupo nesse momento com as relações com os Estados Unidos e com o Yishuv norte-americano, pelo peso decisivo que tem, obviamente. O Yishuv é a comunidade judaica norte-americana, nesse caso. Sim. A política atual israelense, que eu chamo e lanço mão de uma autoridade, justamente para não assumir a responsabilidade do termo, de relações pré-políticas, de concepções pré-políticas, por isso que eu utilizei o Adler, estas relações, que têm que ver com muitas coisas, mas provavelmente, centralmente, com a questão da própria Palestina e do Irã, levaram a um fato absolutamente novo na história de Israel, que é uma contraposição frontal ao governo norte-americano. Vejam bem que tem muitas esperanças de que o próximo governo norte-americano seja republicano. Não há absolutamente nenhuma certeza quanto a isso, mas chamo a atenção para o seguinte: o eixo norte-americano, que até 30 anos atrás era 90% democrata, hoje continua sendo aproximadamente 70% democrata. Portanto, nos cria um problema, no meu entendimento, extremamente grave para o futuro dessas relações. É verdade que a estrutura organizada da comunidade norte-americana apoia a AIPAC e se vê reconhecida na AIPAC. Mas o J Street tem um crescimento, particularmente nos norte-americanos, com maior incidência na vida política e intelectual do país. Portanto, qual é a conclusão da história? A conclusão da história, no meu entender, é muito simples. Quer dizer, não há caminho possível que não seja uma flexibilização de posições e negociações efetivas. Muito obrigado. Por favor, Guilherme. Boa tarde a todos. Já tive uma apresentação muito generosa, aliás, tirada do Lattes. A gente não controla essas coisas, a gente coloca tudo que a gente fez no currículo para fins profissionais, e a gente acaba tendo aí uma leitura que nem minha mãe faria da minha própria vida, né? O Tulo não está aqui, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu publiquei com ele. A gente colabora já há algum tempo, ele foi meu professor e como parceiros acadêmicos também. E uma das coisas mais recentes que a gente publicou em conjunto foi um texto falando sobre as relações do Brasil
com o Oriente Médio e olhando em particular para o conflito israelo-palestino. Como é que o Brasil se comporta diante desse conflito na qualidade de um país não só interessado em pensar as questões mais multilaterais, mais normativas da questão. Mas o Brasil tentou fazer, a gente pode questionar o sucesso ou fracasso disso, mas ele tentou fazer um diálogo um pouco mais próximo de Israel e dos palestinos, sobretudo durante os anos Lula, o que gerou uma série de questionamentos, uma série de resistências por parte do governo israelense, dessa tentativa do Brasil de se envolver num conflito a que supostamente ele não haveria sido chamado. E foi curioso porque eu e o Tulo estávamos em Israel em julho de 2013 e a gente foi apresentar uma hipótese que deu origem a esse trabalho de que o Brasil não é propriamente um país anti-israelense ou anti-sionista ou antissemita, de modo algum, né? São termos aí que confluem, embora sejam muito diferentes, mas uma das coisas que a gente tentou defender é de que, a despeito de símbolos que acabam construindo essa narrativa do Brasil com Israel e com a Palestina também, como aquela resolução infame, a 3379 de 75, que condenava o sionismo como uma forma de racismo, resolução que o Brasil votou a favor, e a própria posição do governo Lula a respeito de algumas coisas. Essas questões, elas são entendidas, elas devem ser entendidas num contexto mais amplo, num contexto maior. Tudo, eu estou falando do nosso texto sobre Brasil e Israel-Palestina. E quando a gente olha para big picture, né, quando a gente olha para a questão mais ampla, a gente se dá conta de que a política externa brasileira é essencialmente pró-majoritária. Quer dizer, sempre que o Brasil vota a respeito de uma questão vinculada a Israel na Assembleia Geral da ONU, o Brasil vota com a maioria. O que nos dá uma percepção um pouco diferente sobre qual é a posição do Brasil, né? Então, não é nada especificamente contra Israel, mas é algo completamente pró-majoritário, o que dilui a posição do Brasil, é bem verdade em alguns casos, mas que, por outro lado, nos permite afirmar que não existe propriamente uma política direcionada contra Israel por parte dos sucessivos governos brasileiros, que rigorosamente defendem a mesma coisa, aliás, né? Você pega a posição oficial do governo, você pode pegar Figueiredo, Collor ou Lula, eles rigorosamente defendem as mesmas questões mais amplas, mesmo que pontualmente abordem o tema de maneiras distintas. Mas, enfim, a razão pela qual a Karina muito gentilmente me chamou para falar para vocês tem a ver com o conflito, o estágio atual do conflito, como foi, né, a pergunta feita de introdução, né, para onde vai esse conflito. E a ideia é falar um pouco disso, olhando também, como sugeriu o professor Tulo, para a questão das narrativas, né? Uma questão que sempre me chamou atenção, porque a gente tem no Brasil, eu como não judeu, eu tenho uma percepção um pouco diferente da percepção da comunidade judaica a respeito dessa narrativa, porque o que é contado, em geral, nas aulas de história, por exemplo, é, em geral, uma postura pró-palestina. Então, há uma leitura que é um pouco diferente, ela evoca o outro lado, ela coloca um peso muito grande, né, nas ações de guerra provocadas por Israel e acaba também deixando de contar uma metade da história, né. Eu só fui mudando a minha concepção a respeito disso já na faculdade, quer dizer, tendo contato com leituras mais críticas e com posições mais embasadas sobre o tema. E mais tarde, quando eu fui a Israel, já fui algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui a Israel foi uma descoberta importante para mim, porque isso me permitiu ver o outro lado da questão. Um lado que, em geral, fora dos círculos da comunidade judaica, a gente não vê e a gente não é capaz de traduzir isso. A Karina me pediu para falar um pouco do lado palestino, embora seja difícil para mim, porque eu não sustento nem subscrevo tudo que se faz nesse campo. Mas uma das coisas para as quais eu queria chamar a atenção, e eu coloquei isso aqui como referência, posso compartilhar com vocês depois, mas é mostrar que para cada grande evento que compõe esse mosaico do conflito israelo-palestino, você tem pelo menos duas formas de se contar a história. E essas duas formas, em geral, são maneiras excludentes de se contar a história. Então, aquilo que Israel celebra como a criação do Estado de Israel em 48, os palestinos celebram como a catástrofe palestina de 48. Então, e aí eu posso pegar, e aqui eu não vou ler um por um, mas eu poderia pegar qualquer grande episódio da história de Israel e dos palestinos e dizer, olha, cada momento foi contado de um jeito, né, dentro da narrativa majoritária de cada um
dos lados envolvidos no conflito. Uma das coisas que eu percebi recentemente, essa foi uma descoberta, aliás, muito feliz da minha parte, historiográfica. Eu tive uma amiga que fez uma tese de doutorado sobre as comunidades palestinas pré-mandato na América Latina. E a mesma coisa que aconteceu com comunidades libanesas e sírias, né, que no Império Otomano foram perseguidas e saíram em busca de uma vida mais estável, isso também aconteceu com muitos palestinos, sobretudo aqueles de classe média mais alta. Cristãos, em geral cristãos, que vieram para a América Latina. Como eles vieram num tempo um pouco posterior aos libaneses e sírios, embora obedecendo a mesma lógica, quando eles chegaram aqui, os grandes centros urbanos já tinham sido ocupados por comunidades sírias e libanesas. O que significa que eles foram entrando para dentro da América Latina e foram se assentando em lugares que não haviam até então recebido comunidades árabes. Então, por exemplo, o Chile é um grande receptor de palestinos no final do século XIX, começo do XX. O interior do Brasil, a região da Tríplice Fronteira, um pedaço do Paraguai também recebeu alguns palestinos e a América Central também recebeu. E esse movimento se deu entre os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX, mais ou menos até a década de 20. Ou seja, a gente está falando de um momento, né, pré-Israel, enfim. E uma das coisas que eu constatei lendo essa tese, que eu achei interessantíssima, foi já havia um povo palestino antes de 48. Embora o Tulo tenha toda a razão no sentido de que a sensação, a construção de uma identidade nacional tenha se fortalecido e muito pós-48, porque, afinal de contas, é a construção com base na alteridade, no outro, esse processo pré-48 ele é interessante para, em algum sentido, matizar um dos mantras que mais foram repetidos na história da construção do Estado de Israel, a ideia de que se tratava de uma terra sem povo para um povo sem terra. Ainda há pessoas que sustentam essa tese de que não há povo palestino, até hoje. Palestina seria uma região e não uma identidade nacional. Mas, do lado palestino, há uma reafirmação permanente dessa condição de povo que data, né, de antes mesmo do início do conflito oficial. E entender isso, quer dizer, entender que os palestinos também se veem na condição de povo, é uma pré-condição para que a gente compreenda o que está em jogo nos debates mais recentes pós-Oslo, né? As negociações de Oslo talvez tenham sido o momento mais político dessa conversa entre palestinos e israelenses, que regrediu bastante desde 2000, principalmente. E hoje, a sensação que eu tive das 3 vezes que eu fui a Israel e da vez que eu fui a Palestina, conversando com pessoas, seja desde lideranças políticas até pessoas absolutamente médias, né, nos lugares por onde eu passei, eu percebi uma coisa que é muito interessante. Quando você conversa pessoalmente com as pessoas, elas têm até uma sensibilidade muito humana de ambos os lados. Quando você tira, obviamente, as pessoas do seu contexto político imediato. Aquela conversa que muitas vezes as pessoas não deixam nem publicar, né? Você fala, o que você está achando disso tudo e tal, e as pessoas em geral mostram uma sensibilidade. O problema é que quando você coloca essas pessoas no seu contexto político mais amplo, seja em Israel, seja entre os palestinos, as posições começam a se polarizar de maneira muito dramática. Então, uma das coisas que eu mais ouvi das vezes em que eu fui lá é que o outro, para os palestinos, os israelenses e para os israelenses, os palestinos, representava uma ameaça existencial a si. E essa palavra vem sendo reiterada nos círculos políticos, de maneira muitas vezes leviana, porque elas não correspondem propriamente à realidade. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que um país com uma bomba atômica anti-israelense possa ser uma ameaça existencial a Israel. Mas eu não consigo ver um palestino médio de Ramallah sendo uma ameaça existencial para Israel. Essa é a grande questão. Quando você generaliza essa afirmação, quando cada um dos lados passa a tratar o problema como um problema de natureza existencial, você volta ao problema tribal, que é como se os dois lados estivessem destinados a eliminar um ao outro. E muitas das demandas que se tem no marco desse conflito mais amplo são demandas que refletem esse medo de cada um dos lados de que o outro possa eliminá-lo permanentemente. Então, por exemplo, uma das coisas que mais ganhou força recentemente, inclusive, né, uma tentativa de se passar uma lei básica transformando Israel num Estado judeu, né?
Isso é um mecanismo político que os israelenses, de que eles se valeram para se preservar como identidade judaica. Essa é uma das discussões que se tem há muito tempo em Israel. Vocês tiveram essa conversa mais cedo hoje. E muita gente fala de uma certa tensão entre o Estado democrático de Israel e o Estado judaico de Israel. E a preferência dada por alguns partidos políticos, inclusive por aqueles que estão no poder hoje, por uma condição judaica de Israel, mostra que existe uma sensação. E aqui a gente não pode julgar se ela é real ou não, ou se ela de fato se exerce ou não, mas uma sensação de que a sua própria existência está em jogo, a não ser que você crie mecanismos para afirmar essa condição judaica permanente por parte, né, das leis e das instituições. Então essa é uma das coisas que a gente vê hoje. Israel dificilmente aceitaria um acordo com os palestinos naquilo que a gente chama de Estado binacional. Talvez fosse a única solução possível. Alguns historiadores e analistas dizem que é a única solução possível, mas você não vê em nenhum campo majoritário em Israel e na Palestina se falar em One State Solution. O Two State Solution é, vamos dizer, a saída majoritária, que foi a saída de Oslo e que, como a gente vê, tem dado errado. Da mesma forma, os palestinos construíram, sobretudo pós-48, pós o seu Nakba, uma narrativa de vínculo com a terra. A narrativa que o professor Tulo falou de Israel também vem sendo construída e reiterada por parte dos palestinos. Então, por exemplo, uma das exigências pétreas nas negociações por parte dos palestinos é o tal do direito de retorno dos palestinos, dos refugiados, né, dos refugiados palestinos, às terras de onde eles foram expulsos em 48, em 47, em função do conflito. E a gente sabe que entre a exigência judaica israelense de um Estado judeu e a exigência palestina de um direito de retorno dos refugiados são mutuamente excludentes. Quer dizer, elas não funcionam, a não ser que você consiga achar um meio termo político que até hoje não se encontrou. Talvez um retorno simbólico de algumas pessoas, aquelas que ainda carregam as chaves de casa, enfim, mas garantido o fato de que os, 5, 6 milhões de refugiados palestinos ao redor do Oriente Médio não voltem em massa para Israel, o que seria aquilo que muitos israelenses vêm chamando de bomba atômica demográfica, né? Um dia que os palestinos voltam, isso pode matar a existência do Estado judeu. Da mesma forma, os palestinos têm insistido e tratam isso como uma grande concessão no seu território construído em cima das chamadas linhas de 67. Que, na verdade, não são linhas de 67, são linhas de 48. Né? As linhas que terminaram o conflito em 48 são aquelas que a gente chama de linha verde, e os palestinos exigem que Gaza e Cisjordânia, na sua plenitude, fiquem sob autonomia e soberania palestina. O que também é uma demanda complicada da perspectiva israelense, porque existem hoje, os números variam, né? Mas algo em torno de 550 mil colonos morando na Cisjordânia. Um número que é impraticável você retirar, você voltar para Israel. Então, algumas concessões de terras são propostas, né, os chamados land swaps, são posições que o governo Olmert, por exemplo, defendia, o governo Netanyahu já tem mais alguma dificuldade com isso, embora esteja na mesa, e alguns palestinos não querem aceitar isso, porque eles vão dizer que o seu território, que já foi 100% da Palestina, hoje corresponde a algo em torno de 22% da Palestina, e que mais concessões envolvendo troca de terra não seriam viáveis da sua perspectiva coletiva. Né? Por outro lado, Israel exige o fim do terrorismo contra os seus cidadãos, e essa é uma questão absolutamente legítima por parte de Israel. O terrorismo é um grande problema para Israel desde a década de 60, mas a gente tem, né, desde a segunda intifada, uma onda crescente de terrorismo, que teve uma interrupção em 2005, mas que se transferiu de 2006 em diante para Gaza. E, por outro lado, os palestinos dizem que o terrorismo, pelo menos alguns, ainda assumem que o terrorismo, que muitos chamam de resistência nacional e não terrorismo, nada mais é do que a única maneira que eles têm de tornar um conflito que é naturalmente assimétrico num conflito um pouco mais simétrico, porque, afinal de contas, a gente está falando de um Estado constituído, com um dos exércitos mais poderosos do mundo, proporcional, claro, e, do outro lado, um povo sem recursos militares ou políticos que permitam que eles dialoguem de igual para igual. E aí os palestinos vão dizer, eu discordo pessoalmente dessa interpretação, mas de que o terrorismo é a única forma que eles encontram para poder, né, equilibrar um conflito que já nasceu desequilibrado pela própria condição de cada um dos lados.
Então, fica um dilema meio circular, meio tautológico, porque os palestinos dizem que só vão começar a negociar, né, depois, por exemplo, que os assentamentos pararem de ser construídos. Os israelenses falam que só vão negociar depois que o terrorismo acabe, cesse de vez. E, enquanto os assentamentos estiverem sendo construídos de um lado, vai ter terrorismo do outro lado. Ou seja, a solução ela fica, né, muito difícil em função dessas posições que são fundamentalmente excludentes. E aí tem uma última, que é a questão talvez mais sensível, que é o problema de Jerusalém, né? Jerusalém que, para Israel, é única e indivisível. Essa, inclusive, é a posição dos partidos que compõem a coalizão do governo Netanyahu. E, para os palestinos, você deveria ter Jerusalém dividida ao meio. Esse é um dos grandes problemas que urbanistas hoje quebram muito a cabeça para poder ver como é que se dividiria, né, a cidade de Jerusalém em duas, mantendo a soberania intacta dos dois lados. Mas essa questão de Jerusalém, eu diria, até porque ela toca num elemento transcendental mais profundo, que é exatamente a questão do berço, né, judaico, ela deveria ser deixada por último. O problema é que quando as pessoas querem inviabilizar as conversas, elas botam isso em primeiro. E na hora em que você coloca Jerusalém no topo da agenda e não no fim, todo o resto se torna irrelevante, né? Então esse é um problema também com o qual a gente se depara. O grande problema do conflito israelense-palestino é que ele não trata só de Israel e do povo palestino, da Palestina, como já é reconhecido por alguns. O problema é que isso está imerso num contexto geopolítico muito mais amplo, que tem, pelo menos, alguns atores árabes-chave, que pelo menos tem 2 outros atores que eu estou chamando aqui de um contexto, né, dos países muçulmanos não árabes, né, do Oriente Médio, sem contar alguns atores externos que compõem o quadro mais geral desse conflito. É claro que eu posso dizer aqui que, sei lá, a Indonésia deve ter alguma voz, eu imagino que tenha, que algum país como o Catar tem alguma influência nesse processo, mas eu acho que esse quadro é o quadro que me dá uma boa ideia do que são as implicações geopolíticas desse conflito, né, nos dias de hoje, ou pelo menos Oslo cristalizou essa dinâmica, né, que é a dinâmica de um problema geopolítico regional e do chamado quarteto, que era a conjugação de forças responsáveis pela condução dos acordos de Oslo no momento posterior, União Europeia, ONU, Rússia e Estados Unidos. Mais recentemente, eu diria que de 2003, 2004 para cá, a gente começa a perceber um crescente interesse por parte de países que a gente chama, né, potências emergentes, né? Os BRICS em bloco não têm se pronunciado muito a respeito disso, mas cada um, da sua maneira, vem tentando se aproximar de maneira sistemática e se envolver com o problema, como a gente viu nos anos Lula, né? Isso tem, né, muito a ver com a política externa brasileira mais recente. Esse envolvimento de países emergentes é muito mal visto por Israel e, ao mesmo tempo, é muito bem visto pelos palestinos. Mal visto por Israel porque Israel diz que o único interlocutor viável para ambas as partes chama-se quarteto e, sobretudo, os Estados Unidos. Quer dizer, essa posição está mudando hoje, mas essa é a posição pós-Oslo. Do outro lado, os palestinos percebem que o quarteto cristalizou um tipo de relacionamento que é muito pouco favorável a eles, então, quanto mais atores de fora eles trouxerem para a discussão, melhor, o mais peso político eles terão. Os Estados Unidos, obviamente, tinham, pelo menos até muito recentemente, um lado muito claro, embora ajudem os palestinos, quer dizer, você tem, eu fui de Jerusalém a Ramallah e você vê, por exemplo, um monte de outdoors, né, da USAID, da Agência de Desenvolvimento Americana. Eles têm ajuda financeira à Palestina que é sistemática. O problema é, ainda não são encarados por todos os palestinos como um mediador honesto dentro desse conflito, né, chamado honest broker, né. E hoje talvez a perspectiva esteja um pouco diferente porque, afinal de contas, o governo Obama e o governo Netanyahu não estão exatamente nos seus melhores dias. O governo Obama é particularmente fraco do ponto de vista da política externa, tentou 2 tentativas fracassadas de mediação, né, uma sobre Hillary Clinton, com um tipo de método um pouco mais truculento, um pouco mais, né, impositivo, e um sobre John Kerry, que tentou negociar um acordo com os palestinos e israelenses que chegou à ofensiva de Gaza em 2014, quer dizer, cujo fim foi exatamente mais uma guerra em Gaza, ou seja, foram tentativas mal sucedidas, mas que ainda assim revelam que, né, as questões estão ficando um pouco mais complexas naquela região. Aqui
eu não quero chover no molhado, mas a gente sabe que dos dois lados pesam algumas questões, como, por exemplo, os assentamentos que não estão aumentando em número, mas estão aumentando em população, porque se autorizam construções em mais assentamentos. Uma coisa que eu ouvi, aliás, surpreendente, falando em moradia, eu acho que a moradia tem a ver com conflito num sentido que talvez não tenha sido tocado mais cedo. A primeira vez que eu fui a Israel, eu e um grupo de alunos, a gente foi conversar com um dos mais prestigiados diplomatas israelenses, chamado David Saranga, que foi o Public Relations do governo de Israel, foi um assessor, inclusive, em Washington, e agora está junto com o governo Netanyahu. Não, com o Rivlin, sim. E quando a gente conversou com ele em 2011, um dos alunos perguntou, enfim, curiosos para entender o que estava acontecendo, perguntou, bom, e a questão dos assentamentos? Como é que Israel oficialmente justifica a expansão dos assentamentos? Que naquela época estavam se expandindo até em ritmo mais alto. E a resposta dele, eu pessoalmente fiquei frustrado, porque eu esperava algo mais sofisticado, mas ele basicamente disse o seguinte: os israelenses de classe média baixa, têm direito a morar num apartamento com um jardim de inverno e uma varanda grande. E como os preços em Tel Aviv estão muito altos, existe um incentivo imobiliário para que algumas pessoas, muitas delas não religiosas, muitas delas desvinculadas do problema em si, migrem para alguns assentamentos. E eu falei, bom, o sujeito que é relações públicas do governo de Israel, um diplomata importante, dizer isso para a gente, talvez ele estivesse subestimando a inteligência coletiva de quem estava lá. Mas a gente sabe que não é só isso. Mas a gente tem um movimento que eu não sei mensurar isso em termos concretos, mas de não religiosos indo para assentamentos por questões financeiras. Eu tive em alguns e parece Alphaville, quer dizer, alguns que são muito bons, inclusive, bons de morar, enfim, e muito mais baratos do que qualquer imóvel em Jerusalém ou Tel Aviv. E do lado, obviamente, de Israel, hoje você tem, por exemplo, uma tendência interessante que os votos estão ficando cada vez mais concentrados nos partidos de direita, sobretudo naquela região de Sderot, Ashkelon, Ashdod. Você tem ali uma tendência muito grande que é fruto, obviamente, do discurso do medo e do medo concreto que eles sofrem. Ali, em particular, é uma região em que você tem, esse aqui é o vice-prefeito de Sderot, quando eu fui, que mostrou a coleção de mísseis Qassam que caíam lá. Coisa de, a cada 2 dias, caía um míssil nas proximidades. Então, obviamente, você tem problemas de todo tipo que orientam esse conflito e que mostram que Israel mesmo sofre de maneira distinta os efeitos do conflito, dependendo de onde você esteja. Estando mais próximo de Gaza, vai ter um tipo de problema. Estando mais próximo da Galileia, você vai ter outro tipo de problema. Estando nos assentamentos, vai ter outro tipo de problema e por aí vai. Uma das coisas que o Hamas entendeu disso tudo é que a sua legitimidade, depende em grande medida do tipo de constrangimento que ele conseguir impor a Israel. Então, o Hamas desenvolveu uma estratégia que se tornou muito clara a partir de 2006, que é uma estratégia de terrorismo de um lado e constrangimento do outro. Não é só jogar míssil, você tem que publicizar o que Israel faz de volta. Então, os mísseis caem com frequência. Houve tempos aí pós-2006 em que se contabilizavam em 30, 40 mísseis por dia em alguns lugares próximos a Gaza. E o Hamas, obviamente, vai omitir esse fato, mas sempre vai dar muita evidência a tudo aquilo que Israel faz para se defender desses mísseis. E a gente tem aqui 3 episódios que foram marcantes. Operação Cast Lead em 2009, Operação Pillar of... a de 2012, Pillar of Defense, e a mais recente de 2014, Protective Edge. Então, isso acabou ganhando a mídia internacional de uma maneira muito negativa para Israel. Israel sempre vai argumentar que não tem outra solução aos ataques, sejam eles aéreos ou terrestres, e os palestinos, quanto mais morrem, mais notoriedade eles ganham. E é curioso porque isso projeta o Hamas para fora, mas isso quebra o consenso do Hamas para dentro. Então, é uma estratégia dúbia, porque muitos palestinos em Gaza já estão completamente desgastados com o Hamas, embora vivam sob um regime repressivo, em que eles não podem se manifestar de maneira sistemática. O Hamas também tem uma rede de contatos, que eu acho
que é relevante para a gente compreender, né? Acho que parte do problema que o Irã traz para Israel é menos o desejo do Irã de jogar uma bomba atômica em Israel e mais o desejo do Irã em transferir tecnologia nuclear para pequenos artefatos para o Hamas, de onde eles causariam um dano muito maior e muito mais focalizado contra Israel. Além do que você tem a Síria, que está um pouco fora do jogo hoje em função da crise civil, e a Turquia, que vem jogando um jogo muito ambíguo, né? A Turquia que aumentou muito a sua projeção no Oriente Médio nos últimos 10 anos, sobretudo sob o primeiro-ministro Erdogan, que hoje é presidente, e isso tem também pesado a favor do Hamas, né? O Egito é um país que tem uma certa ambiguidade, porque enquanto o Mohamed Morsi foi presidente do Egito, você teve uma aproximação do Hamas. Hoje, com Al-Sisi no poder, o Hamas está perdendo um pouco de espaço. E aqui é o quadro mais geral, né? Quanto mais mortos palestinos, e aí vocês veem que embaixo do gráfico, a parte de vermelho mais escuro são os mortos israelenses, sobretudo na Intifada, onde se concentra grande parte das mortes por terrorismo, e em cima as mortes causadas pelo exército de Israel à população palestina. E vejam então que de 2000, quer dizer, no contexto da Intifada, isso era mais ou menos equilibrado, o que não é bom para ninguém, absolutamente, mas de 2006 em diante você começa a ver picos de mortes palestinas que são publicizadas de maneira sistemática pelo Hamas como forma de se legitimar no poder, né? O gráfico está desatualizado porque de 2014, depois da invasão terrestre, sobretudo, essa barrinha subiria para fora da apresentação. Alguns falam entre 2.000 e 2.500 mortos em Gaza. Enfim, e obviamente o Hamas, ao fazer isso, ao praticar atos terroristas e ao constranger publicamente o governo de Israel em função da violência, ele vai sempre se tornar vamos dizer, um interlocutor mais difícil por parte do governo. Há muitas autoridades em Israel, inclusive o governo atualmente, pelo menos da perspectiva oficial, não negocia com o Hamas, né, por considerar o Hamas um grupo terrorista. Essa é uma situação muito complicada, porque o Hamas, como o professor Tulo falou, é um interlocutor político do conflito, não há como negá-lo, não há como negar o seu papel, mas a posição do governo de Israel é muito clara, a gente não negocia com esse tipo de posição. O grande problema, quer dizer, a grande questão que é apontada pelas autoridades de Israel é que no Estatuto do Hamas, vocês vão ouvir sempre, né, existe uma frase que diz que Israel, né, existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Isso aqui seria a prova cabal de que o Hamas não é um interlocutor viável, porque, afinal de contas, ele prega oficialmente no seu estatuto a destruição do Estado de Israel. E aí, já que a gente está falando da narrativa palestina, os palestinos, volta e meia, evocam documentos igualmente oficiais, como a plataforma do Likud nas eleições de 99, aquelas em que, salvo engano, Netanyahu foi eleito diretamente primeiro-ministro, quando teve uma eleição diferente lá, que diz que as comunidades judaicas na Judéia, Samaria e Gaza são a realização dos valores sionistas e o assentamento na terra é a clara manifestação do direito inalienável do povo judeu à terra de Israel. Quer dizer, então, os palestinos têm razões políticas também para achar que este governo em particular, como vem demonstrando reiteradamente, não tem interesse em negociar de maneira mais aberta em função disso que eles defendem também. Tá? Hoje o Likud talvez não tenha essa posição tão cristalizada, mas partidos como Israel Beiteno de um lado e o Beit Yehudi do outro têm posições um pouco mais radicais, como a gente pode ver. No caso, para concluir, do Fatah, o que a gente tem é uma estratégia correndo em paralelo, né? O Fatah abandonou a violência desde 2005. Há casos, mas são casos muito esparsos e não respaldados pelo próprio governo. E o Fatah sabe que a sua posição é delicada, porque hoje ele é o único canal aberto de negociações com o governo de Israel. E a estratégia do Fatah tem sido insistir nas negociações, embora elas sejam muito difíceis e dependam muito de uma sincronia inexistente entre os dois lados. Mas o Fatah também tem uma estratégia correndo em paralelo, que é o que eu chamo aqui de internacionalização do conflito. Então, quanto mais Israel se assenta, até pelo menos muito recentemente se assentava na aproximação com os americanos, os palestinos tentavam pleitear um lugar nas Nações Unidas como forma de neutralizar em parte essa disputa que é assimétrica. Isso tem duas etapas, basicamente, ou três, se a gente quiser. A primeira etapa seria o mundo reconhecer o Estado da Palestina como um Estado soberano.
e essa tendência ela vem crescendo nos últimos anos. O Brasil reconheceu a Palestina como Estado soberano em 2010. A Suécia recentemente reconheceu a Palestina como Estado soberano. A França moveu uma moção para que isso fosse também, né, feito lá. E a União Europeia ela já está dando sinais de que isso é uma possibilidade diplomática. Isso para Israel é terrível, porque isso acelera o conflito onde ele não deve acelerar. Quer dizer, isso cria uma situação de júri que não tem correspondência de fato. E o grande argumento de Israel, ao contrário, é isso, é dizer, olha, a gente tem que negociar nas bases daquilo que já se negociou nos acordos de Oslo. Se você negocia com uma Palestina soberana sem ser soberana, isso acaba complicando bastante a própria realidade on the ground do conflito. Os palestinos, obviamente, têm dosado isso de maneira estratégica. Não é sempre que a Palestina pleiteia alguma coisa na ONU, mas a gente vê, por exemplo, sobretudo, né, no contexto dos conflitos, como foi o conflito de 2012, uma das razões, né, cercando o conflito foi o pedido palestino pelo reconhecimento, primeiro na Unesco e depois como membro, né, como país não membro observador na ONU, que é o seu status atual. O grande propósito de fazer isso é embaraçar os Estados Unidos, quer dizer, impedir que os Estados Unidos tirem a ONU da jogada, e obviamente que ao pedindo uma multilateralização do conflito, a Palestina espera que os países emergentes caminhem para o seu lado, que é no fundo o que está acontecendo, né? O medo de Israel, essa seria a terceira etapa, né, para além de reconhecer a Palestina oficialmente na ONU, é que a Palestina possa acessar os tribunais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, e constranger Israel de uma maneira que até hoje não se consegue constranger. Embora Israel não seja signatário do Tribunal Penal Internacional, você poderia abrir um processo contra crimes de guerra por generais de Israel. Quer dizer, isso tudo geraria um problema muito grande do ponto de vista político, né? E o que eu vejo para o futuro, para tentar responder a pergunta que foi colocada? Eu acho que diante desse quadro, a tentativa de Hamas e Fatah, em abril do ano passado, de formarem um governo de união nacional, foi uma tentativa aparentemente bem-vinda, porque ela, por um lado, viabilizava a negociação entre Israel e a autoridade palestina, porque o Hamas aí deixa de ser uma entidade terrorista de um lado, ela passa a integrar um governo, mas o seu poder de barganha diminui, por um lado. O grande problema é que, logo depois que Fatah e Hamas tentaram se reconciliar em abril do ano passado, houve o conflito de Gaza 2, 3 meses depois, que acabou também enfraquecendo essa tentativa, né? Formar uma frente única palestina para as negociações, do lado palestino, é a única saída possível, pelo menos por hora, até porque, como vocês viram, as estratégias que cada um dos lados usam são muito diferentes entre si e não se correspondem. Eu diria que elas atrasam uma a outra, né? Sobretudo a estratégia do Hamas, ela é inviável caso a autoridade palestina queira de fato negociar uma saída para Israel. O grande problema disso tudo é que, diante do fracasso de se formar uma frente unida, que hoje existe, formalmente ela existe, ela está lá, o problema é que nessa frente unida, Fatah e Hamas não dialogam entre si, né? O Hamas, por exemplo, ele exige do Fatah que os funcionários públicos responsáveis pela condução da política em Gaza e pela reconstrução de Gaza sejam membros do Hamas. E o Fatah diz que isso não é possível, até porque existe uma questão legal, salarial, né? Desde que o Hamas tomou Gaza em 2006, há 2 governos correndo ao mesmo tempo. E essa unificação exigiria uma diluição do poder do Hamas, que o Hamas não quer. Então, volta e meia, você encontra autoridades do Hamas, o Ismail Haniyeh já falou isso, alguns já falaram, né, junto com ele, que esse governo, desse jeito, ele não vai acontecer. E o Fatah, ao mesmo tempo, querendo manter a unidade do bloco, tem uma dificuldade de mantê-la, porque a gente sabe que, por objetivos serem tão distintos, é quase impossível você ter uma voz única negociando em nome dos palestinos que não gere algum tipo de dissidência. Então, o cenário da perspectiva palestina não é positivo, né, alvissareiro, pelo simples fato de que, né, não há diálogo concreto entre as duas partes, embora formalmente elas constituam um governo de unidade nacional. Isso gera uma consequência, na minha opinião, terrível para a política dos dois lados, porque exatamente por não conseguirem negociar pelas vias políticas com uma voz só, isso dá munição para que o governo israelense continue adotando medidas defensivas, sobretudo,
com relação ao conflito. Quer dizer, enquanto caírem mísseis de Gaza, o Netanyahu, ou alguma coisa parecida com essa colisão que a gente viu, vai continuar sendo, né, eleito, ou tendo uma proeminência política em Israel, que não é o desejo de grande parte dos israelenses de classe média, ashkenazim, quer dizer, os israelenses que adotam uma posição um pouco mais moderada, que tem considerações políticas e econômicas sobre Israel, que não tem nada a ver com o conflito, ou pelo menos que não tocam necessariamente no conflito, eles não querem que o Netanyahu continue com essas políticas basicamente fechadas sobre a negociação, mas, ao mesmo tempo, o Netanyahu tem sido muito eficiente em conseguir colocar um discurso de medo, muito dele incitado pela própria desagregação palestina. Né? Não sei se vocês assistiram algumas campanhas eleitorais, né, nesse momento agora, né, pré-eleição, e uma das propagandas que me chamou a atenção foi aquela em que o Netanyahu entra numa casa de família e ele se oferece como o babysitter, né, o tomador de conta aí das crianças, né, do casal, um casal que ia sair, tinha contratado uma babá, e quando toca a campainha eles vão esperar uma babá chegar, chega o Netanyahu e diz: eu estou aqui para cuidar das suas crianças. E isso tem um impacto psicológico muito forte em Israel. Né? Ele mesmo pergunta na propaganda: será que dá para deixar a Tzipi Livni cuidar das suas crianças? E talvez não. Então ele coloca isso como se ele fosse o único protetor de um Estado que vem sofrendo ameaças existenciais, e o termo existencial se repete no discurso, e ao final é curioso porque o casal sai para jantar, e na hora em que eles voltam, o Netanyahu está com as crianças comendo uma pipoca no sofá da sala, e eles cumprimentam o Netanyahu: Shalom, e aí ele responde: não a qualquer preço. A propaganda termina, né, você falou da Conexão Israel, tem um artigo muito legal que saiu recentemente, em que se discute exatamente isso. A paz, para os israelenses hoje, ela já não é mais algo que pode ser aceito a qualquer preço. Né? O que fortalece muito a direita, fortalece muito o Netanyahu, e obviamente fortalece o Hamas do outro lado, porque afinal de contas, se tem um dos lados na Palestina que está desejando a paz de maneira mais ostensiva, esse lado é o Fatah, e ele está perdendo a voz, e está se dificultando dentro desse jogo político. Eu pessoalmente não sou otimista para o que vai acontecer agora, eu acho que tem uma janela de oportunidade, eu fecho com isso, que é o declínio da presença norte-americana como mediação nesse conflito. Eu diria que o papel dos americanos tem sido muito mais contraproducente do que produtivo, porque os Estados Unidos não são mais aquele mesmo honest broker para Israel e nunca foram propriamente para os palestinos. Talvez a gente tenha que ver, num futuro próximo, dado esse vácuo, né, do papel americano, uma formação de talvez um novo quarteto, de um novo grupo que possa, não precisa ser de 4 países, pode ser de mais alguns, que possa contribuir para as negociações e que seja aceitável para ambos os lados. Não acho que Israel esteja disposto a aceitar nada de alternativa quanto a isso, mas eu acho que talvez, diante da inevitabilidade de uma negociação, um quadro um pouco mais amplo possa se abrir, mantendo os Estados Unidos, obviamente, como mediadores centrais, mas talvez incorporando outros países que vêm tendo um papel proeminente nesse conflito. O fato de o governo israelense acreditar que o Brasil é um anão diplomático talvez dificulte a inserção do Brasil em particular. Mas China, Índia, que vem atuando pelas beiradas, talvez tenham aí um papel importante dentro desse futuro, né, para o conflito. Fico aberto a perguntas. Obrigado. Aproveitar esse tempo que resta, eu vou já abrir também para perguntas para vocês, mas assim, algumas considerações, vamos dizer, em 2, 3 minutos. Não, o tema, como foi colocado aqui, ele é muito complexo. Hoje em dia se fala muito no mundo, né, sobre principalmente pressões desde o lado econômico contra Israel, para que Israel mude, né, vamos dizer, essa política, esse tribalismo para algo mais pragmático. Então falam muito no mundo de se utilizar, né, do que aconteceu, por exemplo, com a África do Sul na época do apartheid, e realmente boicote forte contra Israel para mudar isso. E do outro lado, a gente vê esse conflito no mundo árabe, ou vamos dizer, não no mundo árabe, no mundo muçulmano, esse conflito xiita-sunita, né, que está cada vez mais. Quanto que, por exemplo, esse conflito também não força os palestinos, né, principalmente o Fatah, a realmente querer que tenhamos um acordo que possa, não sei, que possa também colocar eles
em melhor situação na frente desse perigo, né? Porque para eles também, né, o Estado Islâmico e toda essa aproximação é um perigo. Dá para responder em 3 minutos tudo isso? Bom, essa questão do boicote a Israel realmente um problema muito sério e muito grave que para nossa sorte, ainda não apareceu no Brasil, que eu saiba, pelo menos. Mas ele está colocado com força. Está colocado com força em lugares estratégicos. Não é? As grandes universidades inglesas, isso é o interessante do fenômeno. Ele se coloca com mais força nos países anglo-saxãos. Em Cambridge e Oxford, o boicote anti-israelense é muito forte, e em algumas universidades de ponta nos Estados Unidos, com o centro em Berkeley. Portanto, é um problema grave. Agora, qual é a questão básica? Eu não vou falar, o que eu disse antes já responde esse problema. Quer dizer, no caso israelense, os movimentos pacifistas israelenses, como faz agora, por exemplo, o grupo do Avner e outros, eles reconhecem que Israel é uma sociedade democrática, mas que há elementos de apartheid em algumas regiões, particularmente nos territórios. Então, deixa uma ambiguidade de resposta, e eu não tenho resposta a essa questão. Não tenho resposta. Eu acho que é um problema que realmente vai ter que se pensar caso seja colocado. Do ponto de vista intelectual, tem que ser pensado imediatamente. A questão dos Estados Árabes e da contestação xiita, sunita, eu acho que esse é um dos argumentos mais poderosos e mais importantes que dá argumentos, alimenta a perspectiva conservadora israelense. Porque eu me pergunto, qual é a parte correta? Não existe parte correta. Não existe parte correta. Quer dizer, realmente é um contexto, é o mesmo que estávamos comentando, é um contexto pré-político e tribal. E a lógica israelense muitas vezes se encaminhou, no meu entender, até pelo lado pior, mas na perspectiva o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, vamos ser críticos do Assad, se bem que a política israelense em relação ao Assad foi ambígua. Como o Assad é o nosso inimigo mais imediato, qual seria, eu estou dizendo por absurdo, mas qual seria o limite do raciocínio? Apoiar o Estado Islâmico. É incrível, mas essa é a situação que está se colocando. Então, é o problema da Europa, é o problema da França, é o problema dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos também tiveram enorme ambiguidade, da qual não saíram até agora, em relação à Síria e em relação ao conjunto das situações desse tipo, da Líbia, da Tunísia agora. Então,
Eu acho que estamos fora da política, realmente estamos no campo do tribalismo. E esse é um argumento importante que incentiva a política israelense de nem paz nem guerra, permanente. E hoje está se discutindo já justamente como projetar a região, o Oriente Médio, nos próximos 100 anos, sem qualquer tipo de solução. Já estão surgindo estudos desse tipo. Quer dizer, eu acho, como eu tenho 72 anos, eu acho isso trágico. Nós não vamos ver, o único velho aqui sou eu, então, nós não vamos ver, a minha geração certamente não vai ver uma solução do problema. Eu pessoalmente sou contra o boicote, porque ele trata duas questões distintas como se fossem questões iguais, porque o paralelismo é sempre traçado com relação ao apartheid. O que talvez se esqueça de dizer é que o apartheid era uma política de governo de segregação, mas que não tinha determinações territoriais e a solução, a única solução possível, que foi a que no fundo estabeleceu, era a troca de mão do governo. Foi uma transição dolorosa, mas de 90 a 94 ela aconteceu. E com muita pressão internacional e mais do que isso, com uma pressão decidida, inclusive, por parte de atores-chave, Estados Unidos, Europa. Mantiveram alguma ambiguidade nesse caso, mas, de fato, houve aí uma frente mais unida de boicote que era, sobretudo, estatal. Ele não era, ele partia, obviamente, da sociedade civil, mas ele era, sobretudo, estatal. Então, sanções e boicotes impostos por estados contra a África do Sul. E o que a gente está vendo hoje é um pouco diferente, porque você tem um movimento que é grassroots, né? Ele vem da base, ele pede um conjunto de coisas. Aqui no Brasil tem alguns movimentos, você vê na USP, por exemplo, você tem contra. Gente pedindo boicote, tem acordo da USP com a Universidade Hebraica de Jerusalém, que supostamente tem, né, tem parte do seu campus em território ocupado, então não pode negociar. Mas eu acho que enquanto os estados não encamparem isso de maneira muito clara, o movimento vai continuar sendo um movimento difuso, que tem o seu valor, mas talvez seja proposto pelas questões erradas. Israel está numa posição muito complicada, porque eu não acredito ser a diplomacia, nem mesmo a diplomacia de natureza econômica, que vá parar Israel. A verdade é que Israel é muito pouco permeável a soluções de natureza diplomática. Essa mudança ela tem que acontecer de dentro, ela não pode acontecer de fora. Foram táticas distintas empregadas ao longo de décadas que nunca conseguiram reverter o quadro do conflito, enquanto não houver uma mudança de cultura e uma mudança de posição política dentro de Israel. Eu acho que os boicotes podem, inclusive, ser um tiro que sai pela culatra, porque na hora em que o governo israelense se vê acuado economicamente em função desses boicotes, isso pode, inclusive, fortalecer o argumento daqueles que querem fechar Israel numa posição, né, de não negociação. Eu temo por isso, porque eu acho que esse aí seria o caso mais grave, que do lado palestino pode levar, inclusive, a uma intifada violenta não tão longe. Com relação à geopolítica mais ampla do Oriente Médio, eu acho que Israel tem boas razões para negociar com os palestinos, sobretudo com o Fatah, o quanto antes. Primeiro porque, embora a maioria dos palestinos seja sunita, o Fatah não é um grupo de natureza religiosa. E fortalecer um grupo sunita, mas não de feições religiosas, é uma estratégia que você pode ter, acho muito inteligente, de evitar a penetração de ideologias religiosas mais fundamentalistas, né? Isso eu venho defendendo, aliás, publicamente desde 2014, e eu continuo achando que a única forma que Israel tem de resolver o conflito hoje, no quadro em que ele se encontra, é empoderar o Fatah e esvaziar o Hamas. Só que empoderar o Fatah e esvaziar o Hamas envolve negociar com o Hamas em algum termo. E eu acho que isso ainda está um pouco distante de acontecer. Mas empoderar o Fatah significa, inclusive, criar um escudo na Cisjordânia à entrada do Estado Islâmico, que já conseguiu, em alguns atos isolados, chegar até o Líbano.
o que é preocupante, porque o Líbano faz fronteira com Israel, a Síria, o Golã é muito bem defendido, muito bem protegido, quer dizer, por ali talvez nada entre. Agora, o sul do Líbano, em particular, é uma região muito permeável e muito perigosa para Israel, e na medida em que você constrói ali uma situação, né, geopolítica desfavorável para Israel, isso pode complicar a situação. Eu, pessoalmente, acho que isso é um dos grandes problemas que Israel vai ter. Eu concordo com tudo que a lógica ad absurdum, né, seria Israel apoiar o Estado Islâmico contra o Assad. Mas, na prática, eu acho que o Estado Islâmico é uma ameaça de uma natureza tão sui generis que não há país no Oriente Médio que possa tolerá-lo da maneira como ele está se expandindo e o tipo de coisa que ele está fazendo. Vejam, não é decapitar pessoas. Isso é bárbaro, mas isso acontece no Brasil, isso acontece no México, por razões não religiosas. Não é quebrar ídolos, nem cidades patrimônio da humanidade. Não é só isso. O grande problema é que o Estado Islâmico ele oferece ao Oriente Médio uma lógica de organização política que contraria tudo que a gente conhece. Ou pelo menos o discurso do califado. Lembrem-se de que o califado não é um Estado nacional nos moldes com os quais a gente está acostumado. O califado é uma coisa que pretende, pelo menos num segundo momento, unificar a comunidade islâmica, e isso tem apelo entre alguns segmentos. Isso pode desestabilizar países na região, como já vem desestabilizado. Então, acho que a prioridade número 1, inclusive de Israel, mesmo que ele não vá se envolver de maneira declarada no conflito, é criar meios para esvaziar a legitimidade e a expansão do Estado Islâmico. Isso passaria, olhando para o conflito em particular, no empoderamento do Fatah, né? Eu acho que é a única solução que se tem por hora para isso. Bom, a direção me pediu para que eu abrisse as perguntas para vocês, que as perguntas sejam curtas, todas elas vão ser perguntadas e depois nossos convidados vão responder a todas elas, tá bom? Quem quer fazer a primeira pergunta, por favor. Sou Rodrigo, do Rio de Janeiro. Se a gente pudesse fazer um movimento intelectual aqui, de botar vocês em algum grupo de historiadores ou acadêmicos que pensam sobre o conflito, eu faria a ousadia de colocá-los junto aos pós-sionistas, no que o Benny Morris fala lá, dos historiadores que revisitam a história e criam essa questão das duas narrativas. Como vocês enxergam essa classificação dentro de um jogo internacional, como o Guilherme Casanos apresentou, dentro de um jogo político-histórico, como o professor Túlio apresentou? Alguma outra pergunta? A pergunta foi curta, né? O tema é bem complexo. Alguma outra pergunta? Por favor, claro. Boa tarde, Gabriel. A minha pergunta, na verdade, tem dois questionamentos que eu já ouvi. O primeiro é, que eu estava até falando ali, o que vocês acham, qual que seria o motivo do conflito árabe-israelense ele ser o conflito mais importante e mais noticiado a todo momento, enquanto que a gente tem conflitos em que morrem muito mais pessoas, em que tem uma interação entre países muito maior. E um questionamento que eu ouvi, não sei, só que eu gostaria de passar para vocês, é a questão de que, se você for pensar em números de mortes, o conflito Israel-Palestino é um conflito que ele ainda pode durar muitos anos, que ele é um conflito que morreu poucas pessoas. E conflitos, quando você tem uma distância em que os dois lados são criados no ódio, só a partir de uma grande tragédia, assim por dizer, eles podem ser resolvidos. Se você vê em grandes guerras e coisas do tipo. Se vocês acreditam ou podem achar que essa teoria faz algum sentido, e a questão de qual a importância disso. Alguém mais? Última chance. Então vamos, acho que as quatro, acho que foram feitas umas 4 perguntas pelos dois, acho que tem bastante material para ser respondido, por favor.
Rodrigo, eu não sei se na categoria, nas grandes categorias intelectuais, existe o não-judeu sionista. Eu me enquadraria em algo desse tipo. Eu perdi muitos amigos falando que eu era um não-judeu sionista, sobretudo no Líbano. Eles olham para mim e falam, como assim? Existe isso? Eu falei, existe. Eu posso achar algumas coisas. Eu defendo, minha posição pessoal, defendo o direito inalienável e inequívoco do Estado de Israel de existir. Agora, se o que você entende por pós-sionismo, quer dizer, dentro do movimento historiográfico, é uma tentativa de incorporar as duas narrativas numa narrativa mais ou menos unificada, que é dificílimo fazer, né? O próprio Benny Morris começou fazendo isso e o tiro saiu pela culatra, né? Eu vi uma palestra recente do Benny Morris em que ele estava para lá do Likud, assim, e ele não vem dessa origem, né? Eu acho que sim, eu acho que no fundo o sionismo político fundacional de Israel, ele pregava um tipo de Estado que não é o Estado a que a gente chegou hoje, né? A Karina, por exemplo, está estudando um movimento talvez mais crítico dessa mudança da sociedade israelense, que é os anos 70, 80, né? Quando você tem o Menachem Begin virando o primeiro-ministro, em função de questões demográficas e enfim, e Israel hoje é uma sociedade muito mais conservadora do que já foi no seu início, né? Eu acho que há um espaço para se negociarem as narrativas. Eu acho que essa janela está fechando, porque quanto mais radicalizada está a política de Israel, e quanto mais do outro lado, do lado palestino, elementos que deveriam ser deslegitimados ganham legitimidade, como o Hamas, eu acho que a tendência é de uma polarização cada vez maior das narrativas e não uma fusão ou a tentativa de chegar a pontos em comum. Então, eu acho assim, a janela de oportunidade pós-Oslo está fechando. Eu ainda sou dos que acredita que dois estados podem coexistir. Coexistir, ou conviver, ou se relacionar. Mas eu também tenho a convicção de que não adianta só um movimento intelectual propor isso. Você tem que ter gente no mundo político para encampar essas propostas. E hoje, talvez, o Meretz... Eu não sei, no espectro político, quem toparia fazer isso. Não sei se o Meretz toparia. Talvez o Partido Trabalhista topasse. Mas eles estão fracos. Eles são fracos por outras razões, inclusive, né? Talvez porque não tenham conseguido resolver os problemas econômicos, talvez porque não sejam alternativas viáveis. O Meretz seria um PSOL, talvez, no Brasil, quer dizer, propõe coisas, mas não tem viabilidade. A lista árabe tão pouco. Então, enquanto no mundo político você não encontrar correspondência desses grandes movimentos intelectuais, eu acho que a chance de uma narrativa um pouco mais homogênea, que encampe argumentos dos dois lados, ela se torna impossível, né? Você pega historiadores israelenses que têm proposto algo do tipo, eles são execrados publicamente muitas vezes, talvez não no Haaretz, mas nos círculos um pouco mais conservadores. Com relação a por que o conflito ocupa tanto espaço, eu acho que existe um esforço de ambos os lados de manter o conflito vivo na mídia, e em Israel isso é muito claro, né? Quer dizer, por mais que muitos israelenses cheguem hoje e digam, não quero mais falar disso, há um esforço, inclusive político, para garantir que isso seja tratado diariamente. Tá? Então, não são só os palestinos que mantêm o conflito vivo na mídia. Não é só o terceiro mundo na ONU que fica aprovando resoluções contra Israel, como eles ficam mesmo. Você pega, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, a cada 10 resoluções, assim, uma contra o Irã e 9 contra Israel. É uma coisa completamente desproporcional. Mas talvez porque Israel tem uma posição tão forte no Oriente Médio, e eu não tenho dúvida de que ela é uma posição muito forte, que a única forma de você desqualificá-la é juntando um coro de países pobres, atrasados, do terceiro mundo. Não são só os árabes, você tem muitos países aí da África que são contra a política israelense, etc. E eu diria que é um dos únicos, um dos últimos traços de unidade daquilo que na Guerra Fria a gente chamava de terceiro mundo. O terceiro mundo já não tem mais razão de ser em 1000 esferas distintas, mas nessa em particular é uma das coisas que ainda mantém uma identidade terceiro-mundista viva, a luta contra Israel ou algo do tipo. Então, acho que politicamente é bom para os dois lados manter, por razões distintas, o conflito existindo. E o que pesa aí não é o número de
de mortos, o número de mortos em campo de batalha. Você pega, se você soma da intifada para cá, você deve ter tido aí mais ou menos algo em torno de 15 mil, 20 mil mortos, se você somar os dois lados. O conflito sírio tem 220 mil mortos em 4 anos. Então, eu entendo que, em termos de gravidade, se você for contabilizar a vida de cada um, é claro, você tem conflitos em Ruanda, na Síria, né, na própria América do Sul, você já teve conflitos que geraram mais mortos / tempo. Né? Mas essa não é a única métrica que mantém um conflito existindo. Né? Você tem razões políticas para incitar a existência do conflito. E mais do que isso, trata-se de um conflito de natureza internacional. Vejam o que aconteceu em Ruanda, 850 mil mortos em 9 meses. Agora, por que ninguém fez nada com relação ao Ruanda? Porque Ruanda não interessa a ninguém. Do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista político, do ponto de vista pós-colonial, Ruanda é um país desinteressante. E o Oriente Médio tem uma série de implicações de natureza geopolítica, econômica. Você não tem comunidades ruandenses em vários lugares, ou tutsis ou hutus, pedindo para que o mundo olhe para aquele conflito. Você tem uma comunidade judaica muito forte, muito organizada ao redor do mundo. Você tem uma comunidade árabe que não é tão organizada, mas é muito numerosa também, incitando a continuidade desse conflito no plano midiático. Então, contabilizar o número de mortos é uma maneira que muitas pessoas encontram de dizer não é importante. De dizer, olha, se você olhar só por esse lado, é um conflito que as pessoas poderiam dar menos atenção. Mas a gente não pode desconsiderar o fato de que a razão pela qual esse conflito ganha tanta atenção não é só o dano que isso causa em termos de número de mortes, mas tem a ver com uma questão política muito mais ampla. Bom, como nos encaixar nas definições políticas, eu confesso que eu não tenho a mínima ideia. Eu não me encaixo em nenhuma definição. De fato, há toda essa discussão atualmente sobre pós-sionismo, etc., mas eu não sei como me encaixar absolutamente nesse debate. O papel dos novos historiadores, eu diria que é um pouco diferente. Os novos historiadores, eles tiveram um papel muito importante tem uma palavra, eu esqueço o nome da palavra, mas para provocar em Israel um efeito mais ou menos parecido ao que deveria ser, por exemplo, no Brasil, a Comissão da Verdade. Quer dizer, trazer à luz a verdade histórica. Quer dizer, o trabalho do Morris é justamente esse, aquele calhamaço de 900 páginas, é isso. São os documentos do Arquivo Nacional e da Haganah, particularmente, sobre a Guerra de 48. E os crimes que Israel cometeu nessa guerra. E o trabalho, por isso que o trabalho do Morris ficou sendo uma referência em Israel, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Que trouxe à luz, quer dizer, catarse, é um processo de catarse da realidade do que aconteceu, que é a única forma para se construir uma história real do próprio país. Por que se fala tanto do conflito? O professor Casarões já falou, não vou me estender. As razões são muitíssimas, desde as populações árabes e judaicas que existem no mundo inteiro, mas isso não é absolutamente fundamental, desde os interesses em tê-lo como um conflito importante, mostrar a sua importância, etc. Mas eu diria que a razão básica não é essa. A razão básica é
que é um típico conflito de relações internacionais. Poderíamos citar um monte de outros conflitos, Casarões bem citou, e outros que foram muito importantes, mas que se esgotaram em si mesmos. Por exemplo, as guerras da Iugoslávia, também com muitas mortes. Elas se esgotaram, provavelmente ainda voltem a haver problemas conexos, mas, digamos, ela não tem o impacto de relações internacionais. Ver o debate nas Nações Unidas, Casarões fez esse trabalho, que o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral dedicaram, sei lá, 50% de suas relações ao problema do conflito do Oriente Médio. Esse número não é válido, digo, mas só para dar uma ideia. E os conflitos do Oriente Médio foram todos conflitos de caráter internacional. Talvez o menos internacional foi o de 48. Mas o de 56 quase provoca uma guerra mundial. Quer dizer, na verdade, não poderia provocá-la, mas teve essas características e esse significado e envolveu todas as potências da época. A Inglaterra, a França, Estados Unidos, União Soviética. E mesmo de 73, etc. Então, esse é um conflito. Agora, eu só me permito uma coisa que eu tinha pensado em comentar também, mas que é muito importante. Na análise dos grandes ciclos históricos, um grande historiador norte-americano, Paul Kennedy, que todos aqui acho que conhecem, a maioria conhece, ele usa a ideia do overextension. Eu acho que os riscos de overextension de parte dos Estados Unidos estão, em alguma medida, ligados com as questões do Oriente Médio. Quer dizer, a necessidade de arcar com custos acima da sua capacidade, em armamentos, políticos, etc. Então, isso que provoca a importância do conflito do Oriente Médio. Também. Quero agradecer muito, então, a presença dos... enriqueceram muito aqui para todos nós.